dia, Pai de nosso Deus, amém? Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesta manhã de domingo, nesta manhã maravilhosa, feche seus olhos, porque nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Na vida nós temos tempo para tudo. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de andar, há tempo de ficar parado, há tempo para tudo. E esse tempo que nós temos agora é o tempo de nos restaurar nossa alma, restaurar a igreja, fazer com que o nosso coração venha ter um verdadeiro encontro com Deus nesta manhã de domingo. Não feche seus olhos, vamos buscar o nosso Deus, para que Deus possa nos abençoar. Meu Pai, dirige esse culto, meu Pai, com o teu poder, meu Pai. Dirige esse culto, meu Pai, com a tua presença. Venha falar o nosso coração, meu Pai. Se nós precisamos limpar o nosso coração, que limpe, meu Pai, que lava, purifica-nos, Senhor, para que possamos ser templo do teu Espírito, meu Pai. E faça em nós, como diz a oração do Pai Nosso, faça em nós a tua vontade, não a nossa. Pai, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, entregamos aqueles que não puderam vir, por causa de um resfriado, uma gripe. Cuida deles, meu Pai. Peço que o Senhor cuide de cada um. E que a presença do Senhor nesta manhã venha ser muito forte. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias e glórias ao nosso Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Concentre a sua vida em Deus agora. Surgiu como emblema de vergonha e dor. Aleluia, glória a Deus. Mas com tempo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Toda igreja, sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu vou proclamar. Não, mas vamos conseguir. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativos sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Toda igreja, sim, eu amo a mensagem. Diga, até morrer, eu a vou. Por uma alma salva, oh aleluia. E por mim já morreu meu Jesus.
cruz, ela tem atrativos, ela tem tua salvação. Vamos santificar, vamos clamar a Deus. Sim, eu amo. Diga, até morrer. Eu vou proclamar. Eu também. Aleluia, glória a Deus. Uma coroa trocar. Vamos trocar. Talvez essa vida de espírito por uma alma salva. Oh, aleluia, meu Pai. Toma a nossa vida em tuas mãos, meu Pai. Tira a humilhação, tira a vergonha, meu Pai. Tira a dor, tira, meu Pai, o sofrimento do teu povo. Cristo vem me buscar. Diga para Ele, nós vamos orar. Pega as tuas mãos para o Senhor, para o alto, e diga que eu amo a mensagem. Diga, eu amo essa mensagem da palavra de Deus. Até morrer, vou proclamar glórias. Diga, eu também, minha cruz. Meu Pai, venha sobre nós, venha sobre essa igreja, venha sobre este povo, meu Pai. Santifica essa igreja, santifica esse povo, meu Pai. Derrama o teu poder, da tua glória. Fala conosco, meu Pai. Nos orienta, meu Pai, nos aconselha. Queremos viver, meu Pai, uma vida na tua presença, minha cruz, vamos tocar uma coroa de salvação. Nós precisamos estar firmes, alicerçados na palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre na presença do Senhor. Se é que nós queremos tocar por uma coroa de salvação, Pai, nos ajuda, meu Pai, nos fortalece. Eu peço, meu Deus, todos que aqui estão presentes, por aqueles que estão ausentes, por aqueles que estão enfrentando uma tempestade, para que estão enfrentando, meu Pai, um sofrimento, uma dor. Oh, meu Deus, ajuda teu povo, meu Pai. Ajuda aqueles que se encontram doentes, gripados. Ajuda, meu Pai. Nada pode parar o teu povo, meu Pai. Seja conosco, meu Pai. Seja com cada um de nós nessa caminhada, nesta luta. Pois aqui estamos, meu Pai, mais uma vez, primeiramente para te adorar, e segundo, meu Pai, para buscar a tua glória, a tua salvação. Reina neste lugar, abençoa este lugar, santifica esse lugar, para que esse lugar venha santificar a todos nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, meu Pai. Abre os teus ouvidos, meu irmão e minha irmã, para ouvir o que Deus tem para falar contigo hoje. E o que Ele falar, receba, aceita e pratica, porque é para nossa salvação. E quem quer diga glória a Deus, bem forte para o Senhor Jesus. Amém, gente? Graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar. Bom dia para o Senhor Jesus. Mais um dia estamos aqui, né? Estamos enfrentando, gente. Nós estamos enfrentando,
enfrentando muitas dificuldades neste mundo. Amém? Muitos problemas sem falar, né? Muita gente doente, gripada, muita gente não podendo nem vir à igreja, né? Pessoas passando por outras batalhas. Então hoje, esse domingo da humilhação, terceiro domingo da humilhação, nós estamos colocando como domingo do combate. Nós temos que combater o mal, gente. O mal está aí. O mal está aí. Se a gente se acomodar, já era. Entendeu? A gente não pode se acomodar. Para acordar é difícil, né, gente? Para levantar é mais difícil ainda, né? Mas nós não podemos nos acomodar, gente. Se aqui na terra está esse frio imenso, é o inverno mesmo. Você imagina como é que está lá no inverno. Nós temos que, o frio do calor, seja qual for a temperatura, nós temos que fazer a nossa parte, buscar Deus, porque a vida está muito difícil. É o problema do governo, né? O governo aí está destruindo o Brasil, destruindo o povo brasileiro. É uma luta, gente, é uma batalha. O que nós temos que fazer? Olhar para o Senhor, buscar o Senhor. Entendeu? Invocar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu só tem 2 capítulos, 3, né? Abra aí, quero falar aqui, gente. Por que eu estou vivendo tanta coisa ruim? Por que acontece tanta coisa ruim? Muitas das vezes, vem até de surpresa, a gente não espera. Nós estamos vivendo uma época, gente, que as pessoas, tá igual aquela passagem no livro de Apocalipse, não estão nem quente e nem frio, estão mornos. Nós não podemos ficar mornos. As lutas vêm, as dificuldades vêm. É aí que nós temos que buscar mais a Deus. É aí que nós temos que lutar mais. Que a gente não é nada, a gente é fraco. Quem nos faz forte é o Senhor. Eu não sou forte. Quem dera que eu fosse forte. Mas quem me faz ser forte, vencendo tudo, é Deus. Porque o que não falta nesse mundo, gente, são as propostas do diabo para destruir a humanidade. O diabo veio para matar, roubar e destruir a humanidade. Só não vai destruir aquele que deixar de buscar Deus. Todos nós passamos por aflições, mas nós temos que vencer o mundo. Nós temos que vencer as lutas, as dificuldades. O livro de Ageu, a partir do capítulo 2, ele presta atenção a essa palavra, que essa palavra é mais uma palavra de despertamento. Hoje nós vamos ter o louvor, né, do brejeiro hoje, porque o brejeiro está com a garganta totalmente, entendeu? Difícil de falar. É fácil não. Eu tive assim, né? Vocês verem. A gente tem que orar pelos irmãos, né? Orar pela dona Geralda. Gente, eu peço humildemente você ora pela, não é dona Geralda, é Geraldina. O nome dela é Geraldina, né, Zé? Não é o Ministério. Vamos orar por ela, pela saúde dela. O que nós podemos fazer um pelos outros, vamos fazer, orar. Entendeu? Como eu oro por todos aqui, como eu tenho orado por todos. Nós temos que dar mais ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. Nós não podemos desistir, desanimar, porque o projeto de Satanás é levar a humanidade para o inferno. E nós não vamos, diga glória a Deus. Nós vamos vencer, mas temos que obedecer a palavra. Bem, livro de Ageu, capítulo 1, verso 2, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Entendeu? E ele fala diretamente a quem? Ao povo. Entendeu? Deus sempre quer falar conosco, gente.
Por que a gente sofre? Por que a gente padece? Muitas das vezes por causa de nós mesmos. É nos momentos de aflição que nós temos que estar apegado à palavra, apegado ao estudo, é buscar Deus mais. Então Deus, Ele traz uma revelação através do profeta Ageu sobre o povo, sobre a casa dele. Uma coisa que Deus, gente, procura, sabe, amar muito é a casa dele. E a casa de Deus não pode ficar em ruínas. A casa de Deus não pode ficar abandonada. E quando eu falo casa de Deus, é a casa, templo que nós estamos, e a casa, templo que somos nós. Nós somos a igreja. E muitas das vezes é em ruína, né? Entendeu? Diz assim, ó, Deus diz assim, ó, não veio ainda, né, o tempo de se edificar a casa do Senhor. O verso 3 diz assim, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitares nas vossas casas, forradas, enquanto esta casa, fala, a casa do Senhor está desolada, abandonada. Então isso aí, o versículo 3 já é um chamado de Deus, que nós não podemos, gente, abandonar a casa do Senhor. Nós não podemos deixar de nos santificar, deixar de, sabe, cuidar da casa do Senhor. A Bíblia fala de vários reis, entendeu? Alguns reis como rei Ezequias, rei Asa, Salomão, Ezequias, Joás e alguns outros. Reis que antes de começar o seu reinado, a primeira coisa que eles fizeram é cuidar da casa do Senhor. É cuidar da casa de Deus que estava em ruína. Porque cada reinado que acabava, entendeu? Esses não cuidavam da casa do Senhor. Eles maltratavam a casa do Senhor. E um governo abençoado, um governo, sabe, lúcido, fiel, começa pela casa de Deus. Se a casa de Deus não tivesse santificada, abençoada, nós não estamos abençoados. Se nós não cuidarmos da casa do Senhor, o Senhor não cuida de nós. Entendeu? Então o próprio Deus, revelando ao profeta Ageu, disse que a casa dele estava, o quê? Largada, abandonada. Porque cada igreja na terra, gente, cada igreja numa rua, cada igreja num bairro, numa cidade, num país, é uma casa de Deus, é uma casa sagrada. Não tem outra. Uma vez uma pessoa mencionou assim, por que eu tenho que ir para a igreja? A pessoa mencionou isso, por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que buscar Deus na igreja? Porque a igreja é o único lugar que vai nos levar à salvação. A salvação tem que passar pela igreja, por esse templo. Porque aqui você vai ouvir a oração, você vai ouvir a palavra, você vai receber unção, e daqui é para a glória, não tem outro jeito. Claro, se manter comunhão com Deus. Entendeu? Se manter com alicerce espiritual. Porque a igreja, ela é física, ela é edificada, mas a igreja verdadeira somos nós. Diga a glória a Deus. Então, assim é tempo de habitar nas vossas casas, quer dizer, muitas das vezes as casas, você cuida tanto da sua casa, eu digo a casa física, né? A casa que você mora, que você dorme, que você se alimenta, mas às vezes você esquece da casa do Senhor. Eu trago até aquela palavra daquele casal rico que a Bíblia fala, que via o homem de Deus ir para o monte, todas as vezes passava em frente à sua casa, e ela via aquele homem que ele não tinha paradeira, ela não via, não sabia onde ele dormia, mesmo no relento, mesmo ele subia o monte, só descia de manhã. Então ela, em acordo com o marido, falou, vamos fazer um quarto para o homem de Deus, vamos ajudar esse homem de Deus, vamos colocar uma cama,
vamos colocar ali uma abajur, né? Vamos botar assim, né? Uma cadeira, vamos dar um quarto para esse homem de Deus. Quer dizer, essa mulher rica foi lá e proporcionou aquele homem de Deus e ao monte descansar. Tem aquela mulher, né? Aquela mulher que Elias falou para ela, que tu tens em casa, ela disse, apenas um bocado de farinha, um bocado de azeite. E ele falou, faz um bolo para mim. E ela fez aquele bolo, obedeceu, e Deus, através da atitude dela, abençoou ela, multiplicou a vida dela. Então Deus, gente, Ele pede alguma coisa para nós, entendeu? Para abençoar a sua casa, a sua obra, o homem de Deus, entendeu? Eu digo homem de Deus, que serve a Deus, que cuida do rebanho, porque nós somos rebanho do Senhor, gente. Mas Deus nos deu, entendeu? Pastores para cuidar de nós, para nos ajudar, para orar por nós, para nos ensinar a palavra de Deus. Então Deus não quer que a casa dele fique abandonada, ruínas. E ele propriamente fala através de Ageu, para Ageu, profeta Ageu, falar com o povo. Porque a igreja somos nós. Mas nós vivemos dentro de um tabernáculo, de um templo, para adorar o Senhor. Entendeu? Então, Deus estava vendo que o povo estava cuidando muito de si. Essa palavra quer falar sobre cuidando da sua própria casa, que deve ser cuidada, mas estava esquecendo a casa do Senhor. Aí no verso 5 diz assim, ora, pois assim diz o Senhor, deixa bem claro, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos passados. Quando Deus fala, os vossos passados, os vossos caminhos tortuosos, Deus quer que você traga a memória da onde Ele te tirou. Deus te tirou do Egito, do mundo, para você ter uma vida nova, mas nunca esquecendo da casa de quem? Da casa do Senhor. Nunca esquecendo de Deus, da sua obra. Entendeu? Nós vamos chegar onde eu quero. Então tem semeado muito, verso 6, e recolhido pouco. Comeis, mas não fois fartais, bebeis, mas não vos saciais. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe o para meter num saco furado. Olha aí. Quer dizer, a pessoa não está abençoada. A pessoa, ela não se preocupa com as coisas de Deus. Ela não se preocupa com a obra de Deus. A obra de Deus, gente, é muito mais do que nós pensamos. Entendeu? A igreja, ela precisa estar, entendeu? Cuidada por cada um de nós. Nós somos responsáveis para cuidar dessa igreja. Não é só o pastor, não é só a pastora, não é só a diaconisa, o presbítero, o diácono, não. Todos nós temos que cuidar da casa do Senhor. Entendeu? Essa semana uma pessoa daqui da igreja, não está aqui, vai vir à noite, ela perguntou, bispo Andrade, você tem alimento aí hoje na sua casa? Eu fiquei assim, meu Deus, a pessoa se preocupou conosco, que às vezes não tem. Às vezes não tem. Eu conversei agora ali com o meu amigo seu Natalino, porque a gente vê primeiro a obra de Deus. Porque com o homem de Deus chega para uma mulher viúva e fala, mulher, vai lá, o que tu tens? Eu tenho um pouquinho de farinha e um bocado de azeite. Então vai lá e faz o bolo para mim. Por que esse homem de Deus pediu para aquela mulher, entendeu? Que depois disse, Senhor, eu só tenho um pouquinho só. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer de fome. Porque a terra estava em crise naquela época. A terra estava passando por fome. Então o que aconteceu? Aquela mulher foi lá e obedeceu. Ela creu na palavra do homem. Nunca mais faltou nada para ela.
Porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Não adianta nós, gente, nós sermos de Deus, mas abandonar a casa do Senhor, abandonar a obra de Deus. Entendeu? A gente procura estar sempre nas coisas de Deus, nas orações. A gente procura nos santificar. Por que eu prefiro morar mais dentro da igreja do que numa casa com tudo dentro? Por quê? Porque aqui eu me santifico mais. Aqui eu penso mais no povo, tudo mais da igreja. Entendeu? Salomão, quando ele abriu o templo, entendeu? Ele reparou o templo e viu a casa do Senhor abandonada, largada, servindo, entendeu? Para nada. O povo não entrava mais na casa de Deus, porque a casa de Deus estava imunda, em ruína. Ele foi lá, antes de começar o seu reinado, como outro, Josias, rei Josias, Josafá, primeiro cuidou da casa do Senhor. Nós temos que cuidar mais da nossa casa, que é a casa do Senhor, do que propriamente da nossa casa. E quem abençoa a nossa casa é Deus. Mas como que Deus vai abençoar a nossa casa, se nós não abençoarmos a casa dele? Igreja, gente, é tudo que você imagina. A igreja é um trabalho não só espiritual, mas social. A igreja tem que estar ligada às orações, entendeu? Nós estamos mais próximos de vocês, muitas das vezes, que o seu próprio familiar. Verdade ou não é? Fala, é verdade, eu sei que é isso. Às vezes você está numa casa, mas você não tem a atenção de um familiar. Entendeu? E a gente nem quer que eu vou na tua casa, porque sabe que lá vai entrar luz. Então a gente tem que cuidar da casa do Senhor. Porque quando eu cuido da minha casa, Deus cuida. Quando cuidamos da casa do Senhor, Deus cuida da nossa casa. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Não podemos deixar a casa de Deus em ruína. Entendeu? A gente está passando uma luta, gente, por essa crise que está o Brasil. Esse governo maldito está fazendo, eu falo mesmo. Esse governo maldito só quer destruir o povo pobre, o povo brasileiro. O rico não é mais rico, o rico está agora pobre, o pobre não está mais pobre, está miserável. Para esse governo podre que nós temos. Entendeu? Primeiro o pastor, semana passada, que falou mal do governo. Tem que falar mal mesmo, é um governo podre. Infelizmente, muita gente apoiou, votou, e agora vamos sofrer até 2026. Porque eles estão lá criando oportunidade para o povo, estão destruindo o povo, estão tirando o salário do povo, estão diminuindo o salário. Pessoas que deram lá um cala-boca, um Bolsa Família, estão agora partindo no meio, estão dividindo. E o povo está sofrendo, gente. E o povo, pior, é que o povo não quer buscar Deus. Confiou no homem, mas não confiaram no Senhor. Tudo caro. Tudo, sabe, tudo sendo roubado do povo. Nós temos, gente, nós temos a gasolina mais cara do mundo. Nós vendemos a gasolina para alguns países aí por R$1, por R$1,50, você sabia? E nós pagamos caro aqui. Nós temos uma safra de café enorme em todo o sul do Brasil. Mas nós pagamos o café mais caro do mundo. Então você vê que nós estamos vivendo uma época de crise, uma época de vacas magras. Mas o objetivo de Satanás é destruir o pobre, é destruir a igreja. Entendeu? Quantas igrejas fecharam aí por causa da crise? A culpa não é do povo, não, porque o povo está passando também dificuldades. O povo está passando situações difíceis. Entendeu? Então o que temos que fazer? Além do que nós estamos fazendo, é confiar em Deus. Não tem outro jeito. Esperar em Deus. Esse profeta Ageu passou muitas dificuldades. Com a maioria dos profetas, homens de Deus, mulheres de Deus,
passam dificuldade, passam luta. Por quê? Porque às vezes deixa de comer uma comida melhor para cuidar da igreja, para cuidar da obra. Ser sincera, dona Cacilda, vamos falar a verdade. O que eu pedi para a senhora hoje? Pode falar. O senhor perguntou o que eu ia trazer para o senhor almoçar hoje. Ser sincero. Às vezes você senta lá na tua casa, na tua mesa, glória a Deus por isso. Está tendo condição, comendo lá, né? Uma coisinha melhor. Às vezes a gente deixa de comer porque a gente sabe que a igreja precisa de nós, precisa de recursos. E muitos estão passando por isso. Homens de Deus estão passando por isso, igual os homens de Deus do passado. Por quê? Porque primeiro a gente tem que cuidar da obra de Deus. Você imagina se essa igreja aqui fechasse, outras igrejas fechassem, e o povo acorda de manhã, vai lá para a igreja adorar o Senhor, chega lá na igreja, porta fechada. Esse é o objetivo de Satanás, esse é o objetivo desse governo que nós temos no Brasil, governo podre, miserável, que eu não apoio. Eles vão destruir esse Brasil, gente. Se nós não fizermos nada, nós que somos de Deus, entendeu? Se nós não fizermos nada, esse Brasil vai acabar, vai virar um outro país destruído aí, como a Venezuela, o Peru, a Bolívia. Nós temos que buscar a Deus, gente. Porque a gente vai morrer de fome, nós vamos passar fome. Porque as coisas não estão fáceis, nós estamos numa crise tão grande, nós estamos numa crise tão difícil, que as pessoas não têm dinheiro hoje para comprar um remédio, não tem condição de comprar um antibiótico, um remédio para gripe. Aí tem que tomar chazinho aqui, limãozinho ali, porque não tem condição de comprar um xarope, não tem nada, tudo caro. O povo está vivendo, gente, de uma situação tão difícil nessa época. As indústrias farmacêuticas cada vez mais ricas, cada vez mais milionárias. E o povo pobre, tudo é caro, você fazer um tratamento é caro. E ninguém faz nada, porque quem quer fazer, eles estão prendendo. Eles estão prendendo para não fazer nada. Esse governo, gente, é um governo comunista. Quando nós, pastores, falamos, vote nesse homem, não vote. Aí ele mesmo falava, eu tenho que mentir, todo mundo ouviu isso, e o povo mandou todo mentiroso. Então, o povo está em ruína, gente. O objetivo de Satanás é você desanimar, é você não buscar mais a Deus, é você olhar somente para os problemas, para a doença, para a enfermidade. Não vou para a igreja porque eu estou doente, não vou para a igreja porque eu não tenho comida, estou cheio de conta a pagar. Esse é o objetivo do diabo. E se o povo não despertar, vai perder a glória de Deus, vai perder a salvação. Mesmo nas dificuldades, nessa crise que nós estamos vivendo, nós temos que estar aos pés do Senhor Jesus, clamando, invocando o nome dele. Entendeu? Glória a Deus. A gente tem que procurar se entregar mais, gente. O povo só está pensando em si. O objetivo do diabo é acomodar o povo, é estacionar o povo. Se você se estacionar, se acomodar, daqui a pouco você está no mundo, voltou a beber, voltou a cheirar, como muitos já voltaram. Se nós não abrirmos esse coração nosso, escancarar essa porta do coração para o Senhor Jesus entrar, nós não vamos aguentar. Há algum tempo atrás você comia melhor, você vivia melhor. Você pagava suas contas com facilidade. Agora não, tem que ajudar as moedinhas, como a igreja está fazendo. Se você não ter a palavra de Deus, gente, como sai do altar, entendeu? Porque aqui a palavra sai do altar. Você vai ficar perdido, nós vamos ficar perdidos. A gente tem que lutar juntos, nós temos uma família de Deus. É um ajudando o outro, é um orando pelo outro, é um clamando na sua casa, na igreja. Porque nós vamos chegar a uma época, e olha que eu falei isso ano passado,
que esse ano não ia ser fácil. A coisa está ficando difícil. A coisa está ficando difícil. Muito difícil. Mas isso é bíblico. A Bíblia fala que nós teríamos muitas aflições. E o próprio Senhor Jesus nos alertou. No mundo tereis aflições, mas Ele deu também a resposta. Entendeu? Ele falou, tenha ânimo, bom ânimo. Tem que ter ânimo, porque não é fácil não. Existem crianças morrendo. Gente. Eu vi uma cena terrível essa semana. O pai e a mãe filmaram. Não tinha vaga no hospital público, foi no hospital pagou no hospital particular. E foram para o hospital particular, mas não receberam eles, porque a consulta era R$300 e a criança morrendo de tuberculose. Não, nós não podemos atender porque tem que pagar a consulta, tanto. Você vê como está o mundo, falta de amor, gente, falta de amor. Falta, sabe, de paz. Nós não estamos tendo paz. Por isso que nós temos que estar pegados a Deus, buscar mais, para que Deus venha nos abençoar. O verso 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o voto passado, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que o profeta está falando na voz do Senhor? Vamos reconstruir a casa de Deus. O povo estava desorientado, perdido, sem saída, sem caminho. Quando a pessoa fala que não precisa de minha igreja, é porque ela quer servir o diabo. Porque a igreja é importantíssima. O próprio Senhor falou sobre esta casa, sobre as portas da casa do Senhor, não prevalecerão as portas do inferno. O próprio Senhor Jesus. Como é que a igreja é importante? Como é que a vida de vocês mudaram? Relacionada a uma vida de pecado. Porque foi a igreja que pregou a palavra de Deus para você. Foi o pastor que pregou através do poder de Deus. Porque muitas pessoas ainda estão no passado. Ainda não abriram os olhos, ainda não abriram a mente ainda. Que nós vamos viver tempos difíceis nessa terra. Vai haver fome. Nós estamos, os países comunistas estão se unindo, entendeu? Formando uma cúpula para destruir o mundo. Então a gente tem que acordar, despertar e buscar mais a Deus. Vir mais para a igreja. Ser mais fiel à casa do Senhor. Se você não for fiel à casa de Deus, essa porta fecha. Porque eu sozinho não consigo. Eu sozinho nem chego a conseguir a metade. Se essa igreja está aberta, é por causa da felicidade de cada um, o amor de cada um, a oferta de cada um. A igreja é lugar de realizações. Às vezes você vive uma vida difícil, mas quando você ouve a palavra de Deus te renova, te fortalece, te levanta para você realizar teus sonhos. Igual vamos realizar aí, né? Deus está realizando o sonho aí desse casal que vai casar domingo que vem. É um casamento de sonhos. E quando eles entraram aqui, eles entraram, a gente tem um sonho, casar. Então vocês têm que mudar a vida de vocês. Tem que buscar Deus. Só casar não adianta, porque casar hoje separa amanhã, se não tiver uma vida com Deus os dois. Não é só o homem, não é só a mulher. Ambos é uma só carne. Então nós vamos realizar seu sonho. É um sonho totalmente social. É um casamento social. Não gastaram um centavo para casar. Eu arrumei um casamento de graça. É um sonho realizado. Até a cerimônia vai ser toda praticamente de graça. Que nós estamos ajudando. Entendeu? A ornamentação, o bolo. Estou pedindo a vocês para cada um ajudar. É ou não é? Sim ou não? Então, por quê? Porque nós temos que ajudar um ao outro. Se você souber que teu irmão está passando fome, você tem que pegar uma cestinha de compra e levar lá para ele. Entendeu?
A gente tem que se ajudar um ao outro, porque nós estamos na igreja. Nós temos que voltar à igreja primitiva, onde ninguém tinha nada em comum. Tudo era de todos. A gente tem que procurar, gente, nos reforçar mais. As nossas forças têm que ser juntas, unidas. Se você cair no buraco, nós temos que te levantar. Nós temos que estar orando pelas pessoas que padecem, que sofrem nesse mundo, para representar realmente a igreja de Cristo. Porque antigamente, bem antes do Senhor Jesus, os reis fizeram isso. E hoje nós temos um presidente para ajudar o povo. Ele ajuda o povo? Não ajuda nada, quer levar o povo à morte, à fome. O pior de tudo é que o povo se enganou, o povo caiu na mentira do capeta de Satanás. Confiaram em ganhar picanha. Confiaram nos preços caírem. O que caiu? Olha, vê como estão os aluguéis. Vê como estão os aluguéis. Tem gente, tem família morando na rua. Na rua. Entendeu? Empresas estão mandando pessoas embora. Então a gente tem que focar nossa fé em Deus para a gente vencer o mundo, gente. Nós temos que nos santificar e santificar a casa do Senhor. Eu tenho o maior cuidado, gente, o maior respeito com esse altar. Nós temos que amar o altar de Deus. De onde sai a palavra para nos fortalecer, onde sai a oração. Entendeu? Verso 9 para ti. Emprestaste muito, mas eis que veio a ser pouco. A esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o desprezei. Cuidado quando você tem a oferta a Deus. Cuidado até quando você traga o seu dízimo. E aí sua vida não muda. Nós estamos em tempo de crises, e vai levar um bom tempo, não vai ser por pouco tempo. E é onde nós temos que ser mais fiel a Deus. Entendeu? A casa do Senhor. Porque é aqui que você se alimenta. É aqui que Deus cuida de você e da sua casa, da sua família. Entendeu? O que nós devemos fazer? É unir as nossas forças. Entendeu? Empresas, você não sabe, às vezes você não vê o que está acontecendo. Muitas empresas grandes estão saindo do Brasil. E quando ela sai, ela está mandando todo mundo embora. O governo podre que nós temos, esse governo maligno de Satanás. Eles estão mandando os pastores calar a boca. Tem que calar a boca não, tem que falar, tem que abrir os olhos do povo. O povo novamente, chegar ano que vem, quando vai ter eleição, voltar nessa raça toda que o diabo colocou nesse mundo. Venezuela está destruída, gente. Bolívia. Porque é um comunismo, gente, você sabe o que é comunismo? Procure estudar o que é comunismo. Nós vivemos debaixo de uma hierarquia comunista. Por que prenderam aí o ex-presidente? Porque ele é o único que pode lutar contra esses. Não fez nada, não tem crime nenhum, ele não tem nada. Prende o inocente, porque para esse inocente não vim cuidar do povo. Então a gente tem que buscar Deus, gente. Buscar, porque a nossa família está em perigo. Nossa casa está em perigo. Não vamos deixar, gente, o mundo, sabe, nos encher de orgulho, de soberba, de preconceito, ou até mesmo de essas ideologias, para a gente perder a fé em Deus. A palavra de Deus é uma só e não muda. O que Deus fala se cumpre. Não tem uma palavra de Deus que não vai se cumprir. Tudo que está aqui vai se cumprir. Às vezes você conhece a palavra de Deus pouco. Por isso você precisa de um pastor. Porque o mundo sofre, o mundo está padecendo. O Brasil é um país muito bom. O Brasil tem tudo
gente? O Brasil exporta tudo. Sabia disso? O Brasil é rico. Que planta, colhe. O Brasil tem petróleo que não acaba mais, mas nós estamos aí, ó, com os combustíveis tudo caro. E o combustível faz as outras coisas encarecer, porque impedimento tem que ser transportado. Você vai lá no sul, gente, você vai ver lá a safra de café enorme, mas você vai no mercado, você vê o café a 44, 48 reais. Que ele matou o povo de fome. Então, esse profeta, ele trouxe a palavra do Senhor para o povo, como todos trouxeram na Bíblia, como todos os pastores, homem de Deus, é homem de Deus nessa terra está trazendo. E pastor nenhum quer que o povo sofra, mas o povo está sofrendo, o povo está gemendo, entendeu? Então o que nós temos que fazer? Olha aqui, ó, diz aqui, ó, o verso 9. Emprestaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, o dispersei, não aceitei, né? O próprio Deus falando. E com um sopro, por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, olha bem o que Deus está falando, por causa da minha casa que está em ruína. Enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Quer dizer, cuida mais da sua casa do que da casa de Deus. Nossa melhor casa é a casa de Deus. É ela que abençoa a nossa casa. É ela que abençoa a nossa família. E ele vê a casa de Deus, entendeu? Jogada às ruínas. Cada igreja que fecha, gente, é um povo que se perde. Entendeu? Eu sei quem foi que falou comigo aqui. Se estou lembrado bem, falou comigo no WhatsApp essa semana, bispo. Eu amo a casa de Deus. Eu amo a igreja, segura forte na mão de Deus. Eu não sei o que seria da minha vida se essa igreja viesse a fechar. E isso é qualquer igreja, gente. Qualquer igreja, é a Assembleia de Deus, é a Igreja Batista, é a Igreja Metodista, é a Igreja Eugeniana, é a Igreja Congregacional, é casa do Senhor, diga glória a Deus. Por isso que nós, pastores, temos que ter responsabilidade de subir ao altar de Deus, subir limpo, lavado no sangue do Cordeiro. Porque nós somos responsáveis de santificar a sua vida com Deus. Se você não quer santificar, o problema não é dele. Mas nós temos procurado ensinar a se santificar, a ter uma vida com Deus, ser fiel a Deus. Então Deus, ele chama a atenção. E nós temos, vocês, o povo, tem cuidado mais da sua casa do que da casa de Deus. Tem deixado a casa de Deus em ruína. Entendeu? Por isso, verso 10, para terminar. Por isso, os céus, não é isso? Por cima de vós, retém o orvalho e a terra retém os seus frutos. Não vai falar mais nada. Preciso falar mais alguma coisa? Por isso que muitas das vezes o dinheiro vem, mas ele é colocado no saco furado. Não consegue nada, não vence nada e continua em crise. Por quê? Porque muitas das vezes quer agradar a si mesmo. Se nós não cuidarmos da casa do Senhor, como sempre foi cuidado desde o começo pelos reis que aqui tiveram, a casa sendo abandonada, nós também seremos abandonados. Amém? Nós temos que procurar cuidar da casa de Deus. Diga glória a Deus. E principalmente de nós. Nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa alma. Nós temos que procurar, gente, servir ao Senhor, como diz o próprio salmista, servir ao Senhor com alegria e com cântico. O diabo, se quiser nos matar, todos nós de uma vez só me mata.
Mas graças a Deus, que a misericórdia do Senhor tem nos guardado e nos livrado. Diga glória a Deus. Você soube que já morreu gente de frio? Eu sabia que já morreu gente de frio. E eu já fui uma pessoa que mora no Marquise, na ponte, não. Tem gente morrendo de frio dentro de casa. Dentro de casa. Então a gente tem que se unir para a gente continuar servindo ao Senhor com alegria. Amém, gente? Nós temos que ser abençoados para abençoar. Não é só cuidar da gente, não. Você, quando cuida da igreja, você está cuidando de uma pessoa que está chegando na igreja. Se nós não trabalhássemos, eu daria razão para a infidelidade de alguns. Mas nós trabalhamos. Diga glória a Deus. A gente visita, a gente ama. A gente vai atrás da pessoa que está à beira da morte, à beira do inferno. O que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Mas nós precisamos de vocês. Diga glória a Deus. Não vamos deixar a casa de Deus arruinada, destruída. Entendeu? A gente precisa cuidar da casa de Deus, porque é a obra dele. O diabo quer parar a obra dele. Tudo serve para parar a obra de Deus. Tudo serve para parar a tua salvação, a salvação do povo. Entendeu? E muitas pessoas, gente, quer vir para a igreja, mas não tem força para vir. Sabia disso? Tem muita gente angustiada, aflita, entendeu? Está vivendo uma vida de maldição, mas não tem ninguém que vai lá buscar ela, cuidar dela. Então a gente tem que fazer a obra de Deus. Se essa igreja fechar, você não sabe como é que vai ser a sua vida depois. Ou qualquer outra igreja. Fechou a igreja de um amigo meu aí, lá no Mato Grosso do Sul, fechou a igreja. A igreja era uma boa igreja. Tinha muita gente. Mas eu conversando com um apóstolo que fechou a igreja, e esse povo, o que aconteceu com esse povo, apóstolo? Minha preocupação é o povo, eu vi. Muitos voltaram ao passado, ao pecado. Muitos voltaram. Muitos estão no pecado novamente. A maioria. Por quê? Porque a igreja foi abandonada. Por eles mesmo. Eu não tenho condições de pagar um aluguel alto dessa igreja. Essa semana eu pedi para o senhor Natalino. Falta oferta, para o senhor Natalino, o senhor pode me ajudar a pagar uma conta de luz? Foi ou não foi assim? Por quê? Porque não tem. Às vezes você cuida muito de si, cuida da tua casa, mas está esquecendo a casa. Você pensa que a igreja é rica, não é. Eu não tenho salário. Eu não tenho um centavo. Até o que eu tenho é para servir a Deus. Eu falei para a Lúcia, diminui o ovo. Em vez de comer 2 ovos, também comer um. Porque ela come o ovo, ela gosta de ovo. Entendeu? A gente tem que se unir pela obra, pela igreja. Não é mexer, não é tocar no que é de Deus. Quando você está mexendo no que é de Deus, você está roubando a Deus, está escrito. E a casa de Deus é ruína. A gente tem que cuidar dessa casa, diga glória a Deus. Não é só eu sozinho não consigo isso. Não custa nada você receber o seu salário e você retirar a fidelidade com Deus, a sua oferta. Entendeu? Eu luto por essa igreja. Vocês sabem que eu luto. Entendeu? Porque eu amo a casa do Senhor. Eu cuido dessa igreja como a minha casa. Tudo que eu faço por ela ainda é pouco do que Deus fez por mim. Onde eu estaria agora se não fosse a casa de Deus? Entendeu? Essa semana eu vou visitar a primeira igreja que eu entrei, a primeira igreja que eu trabalhei para o Senhor. Entendeu? A primeira igreja na minha vida que eu cuidei para o Senhor. Quando eu entrei,
entendeu? Foi alugada, era um cinema, não tinha dinheiro, não tinha condição para fazer uma mudança na igreja. Pastor sozinho, eu falei, não, eu vim de outra igreja, da mesma ministério. Eu morava no bairro, na cidade de Belfor Roxo. Eu falei para o pastor, eu vou sair lá da outra igreja, que é da mesmo ministério, vou vir para cá para te ajudar. Eu e mais um. Era um cinema, tinha um negócio alto lá, tinha que quebrar muita coisa, nós metemos uma marreta, metemos lá a enxada, a pá, trabalhamos sozinhos e foi feita ali uma igreja. Um pedreiro, que era o pai do rapaz que também estava comigo, o senhor Eliezer, que era pedreiro, deixou do seu trabalho, deixou de ganhar o seu pão para reformar a igreja. Não foi ali, hoje onde está meu filho, está minha nora, está minha netas. E ali reconstruímos ali uma igreja. Então aquilo ali foi uma coisa muito feliz que eu vi. Machuquei a mão, cortei o pé. Mas a igreja está lá feita, e hoje está lotada. Pessoas buscando a Deus. Mas começou com quem? Começou comigo, com outro rapaz, entendeu? Que o senhor Eliezer, teu pai. E hoje é uma obra de Deus linda, vindo muitas almas. E ali eu evangelizei, ali eu tornei responsável do grupo de jovens, responsável do grupo de evangelismo, me tornei obreiro ali, me casei 2 vezes ali, e a igreja está lá linda e abençoada. Por quê? Porque pessoas colocaram a mão para fazer. Você imagina aqui, se nós colocarmos a mão para cuidar dessa igreja, não é um só não, 2 ou 5 ou 10 ou 20, todos, essa igreja vai crescer mais ainda. Está faltando isso, diga glória a Deus. Deus quer que nós vamos cuidar da casa dele, como você cuida da tua casa. Amém, gente? Vamos cuidar da casa do Senhor? Então dá um abraço, esse Deus, abre os braços assim. Meu Deus, conta comigo. Amém? Bem para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos cuidar da casa do Senhor. Não vamos ser, gente, orgulhosos, prepotentes, infiéis, imaturos. Porque essa igreja precisa de cada um de nós. Deus escolheu cada povo com uma igreja. Não tem jeito. Se você está nessa igreja, Deus escolheu para estar aqui. Deus ama você e Deus ama o seu trabalho aqui. Se todos nós pegar nossas mãos e cuidar dessa igreja, essa igreja vai crescer. É igual nós estamos fazendo aí para o casamento social da igreja, de graça. Nós estamos pedindo cada um materialzinho, né? Fazer o bolo. Michele vai fazer o bolo bonito, gostoso. Vamos fazer a cerimônia com amor. Vamos fazer tudo bacana para esse casal ter uma oportunidade. Vai depender deles. Se ingrato falhar, é problema dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nunca devemos fazer nada em troca de nada. Temos que fazer por amor. Amém? Fica de pé, gente. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Pai, vem unir essa igreja. Vem unir esse povo. Vem unir a cada um de nós. Zé Maria, a senhora Natália já sabe o que fazer, né? Isso. Vamos fazer a oração da força e do poder de Deus. Isso. Cada um vai pegando a conta aí. Embora aí. Mas vamos fazer uma oração quanto a isso. Nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos de Ti, meu Pai. Nessa batalha que nós estamos enfrentando, meu Pai. Nós estamos enfrentando, meu Pai, calamidades públicas. Nós estamos enfrentando, meu Pai, dificuldades financeiras. Nós estamos enfrentando, meu Pai, dificuldades na saúde. Nós estamos enfrentando dificuldades dentro da própria casa, meu Pai. Meu Deus, vem em nosso favor, meu Deus. Meu Pai, vem em nossa casa, em nossa família. Meu Pai, mães estão sofrendo, pais estão sofrendo por causa da rebeldia dos filhos.
Tem casa que nem eu posso entrar porque não aceita para orar pela casa, pela família. Nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos mais de Ti, meu Pai, para que a igreja não fique em ruína, destruída, como se o mundo quer as portas da casa do Senhor fechadas. O mundo quer, meu Pai, que o povo vive em crise financeira para não ajudar a obra. Mas nós vamos vencer, meu Pai. Nós vamos enfrentar isso. Faz um cerco aí, vamos fazer essa oração agora. Vamos buscar esse Deus, gente. Vamos orar pelo nosso irmão que está em casa doente. Oh, meu Deus, eu peço pela vida do trejeiro, meu Pai. Peço pela sua esposa. Eu peço, meu Deus, pela dona Geraldina. Eu peço pela aquele, meu Pai, que muitas das vezes está enfrentando uma luta financeira, uma dificuldade financeira. Meu Pai, derrama nesta manhã, meu Pai. Derrama, meu Pai, uma mudança de vida, meu Pai, uma unção de vida na vida de cada um aqui. Meu Pai, que nós possamos se unir mais, meu Pai. Que nós possamos se unir, meu Pai, pela Tua casa, pela Tua obra. Meu Deus poderoso, ó meu Pai amado, não deixa, meu Pai, apagar o Espírito do Senhor no povo. Não deixa o povo desanimado, caído, prostrado, meu Pai. Levanta o caído, meu Pai. Levanta o prostrado. Levanta aquele que está cansado. O diabo tem tentado, meu Pai, de tudo destruir esse povo através dos governos. Mas não deixa, meu Pai, não permita que o teu povo venha fechar os olhos para a injustiça, meu Pai. Nós temos que unir a nossa fé. Nós temos que unir a nossa coragem. Nós temos que unir a nossa força, meu Pai. Porque nós não podemos, meu Pai, perder a nossa salvação, meu Pai. Enche o coração desse povo de amor. Enche o coração desse povo, meu Pai, de fé. Enche o coração desse povo, meu Pai, de vontade de orar, de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Ó nosso Deus, vem agora aqui nesta manhã, meu Pai. Vem aqui, meu Pai, com a Tua glória. Vem aqui, meu Pai, com o Teu poder, meu Pai. Nos ergue, nos sustenta, meu Pai. Porque nós estamos enfrentando crises no mundo. Nós estamos enfrentando dificuldades nesse mundo. Meu Pai, nos ajuda. Você que está aí, ora pela tua cidade, ora pelo teu bairro, ora aí pela tua família, ora aí, peça a Deus agora, para que Deus venha fazer algo. Clama a Deus agora, clama ao Senhor, veja Ele, me socorre, meu Pai, me socorre depressa, meu Pai, porque eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma saída. É só orando, igreja, é só orando que nós vamos vencer, é só clamando que nós vamos vencer. Levanta essa porta e juntos, num só nó, vamos fortalecer as nossas mãos fracas, vamos vencer esse mundo, vamos vencer tudo que está tentando nos derrubar. Diga para o Senhor, me sustenta, meu Pai, me sustenta, meu Pai. Pede a Deus agora, eu preciso da tua força, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Pai querido, Pai amado, não nos abandone, meu Pai. Não nos deixe, meu Pai. Porque nós não vamos abandonar a tua casa. Nós não vamos abandonar o Senhor nunca, meu Pai. Nada neste mundo nos separa do Senhor. Toma-nos pela tua mão direita, meu Pai. E nos ergue, nos sustenta. E que nós sejamos fiéis ao Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nossa vida, meu Pai. Porque nós queremos é ser livres do mal, livres de toda tentação, livres, meu Pai, de toda maldição. Abençoa esse país, meu Pai. Abençoa, meu Pai. Oh, meu Deus, transforma esse país. Esse país está precisando, meu Pai, de um Salvador como o Senhor. O único Salvador. Meu Pai, nós te adoramos, meu Pai. Nós te adoramos, meu Pai. Nós te adoramos. Nós erguemos essa corda, meu Pai. Porque é um cordão, meu Pai,
de 3 dobras. A igreja, nós e o Senhor. E não se arrebenta fácil, meu Pai. Quando nós estamos unidos na mesma fé, no mesmo amor. Oh, meu Deus. Move o coração de cada um de nós, incluindo até o meu, para que nós sejamos mais fortalecidos, meu Pai. Não deixa essa pessoa inspirar desânimo, não deixa essa pessoa ser incrédula, infiel, mas levanta ela, meu Pai. Levanta ela com o teu poder, meu Pai. Nós queremos o teu poder, meu Pai. Nós queremos a tua glória. Não queremos ser uma igreja fraca, derrotada, falida. Não, meu Deus. Nós queremos ser uma igreja forte, que levanta contra o mal, que levanta contra toda obra maligna. Meu Pai, nos ajuda, meu Pai. Toma as igrejas que estão nessa terra, meu Pai. São muitas igrejas passando lutas, são muitas igrejas passando dificuldades, são muitas igrejas fechando as portas, são muitos pastores, meu Pai, que não estão aguentando a batalha, a luta. São muitos pastores enfrentando doenças, meu Pai. Aqui propriamente na nossa região, tem pastores doentes, meu Pai, que pararam a obra. Tem pastores, meu Pai, internados no hospital. Tem igreja, meu Pai, já com uma carta de falência. Não deixa essas igrejas fechar, meu Pai. Não deixa a casa do Senhor perecer, meu Pai. Une esse povo, nos une, meu Pai, que sejamos uma igreja única, uma igreja em unidade de espírito, uma igreja, meu Pai, fortalecida. Eu peço por todas as igrejas, meu Pai, porque as igrejas precisam estar despertadas e ganhar almas. Porque se nós não ganhar almas, o que adianta nós irmos para a glória e a nossa família, nosso irmão, nossos vizinhos, e para o inferno? Não, meu Pai. Sejamos fortes para levar a palavra, para dar testemunho, para ser fiéis. Nós temos que ser fiel, meu Pai, ao Senhor, o teu chamado, a tua vontade. Eu entrego tudo nas tuas mãos, meu Pai. Diga, Senhor Deus, quando nós estamos segurando esta corda, nos dá essa força, meu Pai, nos une cada vez mais. Que o diabo venha ser amarrado, acorrentado, derrotado, destruído. O mal que está agindo nesse mundo venha cair por terra, venha ser aniquilado imediatamente, e que o povo seja feliz. E que essa nação, a nação seja a nação do Senhor, aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. E quem te diga glória a Deus. Larga a corda no chão, dê uma forte salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Você sabia que nós unidos, pode sentar, voltar para o seu lugar. Você sabia, deixa a corda mesmo. Você sabia que nós unidos, a gente derrota o inferno? Você sabia disso? Você sabia que nós unidos, a gente derrota as doenças e enfermidades? Você sabia que nós unidos podemos tirar a fome de muita gente aí? Nós temos que ser uma igreja, a igreja, entendeu? Olha quantos irmãos nossos aí estão doentes com gripe, não podendo nem falar. Vamos orar por eles, gente. Vamos orar por eles, vamos orar aí por quem está em casa, não pôde vir. Foi o que eu recebi ontem. Às vezes um é forte, outro é fraco. Vamos orar, gente, um pelos outros. Vamos orar pelo forte, pelo fraco. Vamos orar pelo ligeiro, pela esposa dele. Vamos orar pela dona Áurea, vamos orar pela dona Conceição e outros também. O que nós temos que fazer, gente, é isso aqui. Cuidar da casa do Senhor. Amém? E seja mais um, seja um, e se une a Deus. Porque a obra está aqui na terra, não é obra do homem, é obra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês, gente, que a gente só é derrotado se a gente quiser. Amém? Mas se a gente quiser vencer, a gente se unir. A nossa força é maior quando existe união. Entendeu? Diga graças a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.
Eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho um ministério. O ministério é o Senhor Jesus. Amém? A gente tem que se unir mais, porque o povo está sofrendo. Esse governo maldito que nós estamos tendo. Entendeu? Nós temos tudo, gente. Nós temos ouro debaixo dessa terra. Nós temos petróleo, nós temos a melhor safra de café. Nós temos safra de açúcar ótima. Nós temos cana de açúcar à vontade. Mas o povo está sendo roubado. Roubado. Se a gente não orar, se unir para a oração, eles vão acabar com a gente. Guarda o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou falando. As igrejas têm que se unir. Parar com esse negócio de igreja aqui, igreja ali, não. A igreja tem que ser uma só. Porque Deus é um só. E se a gente não se ajuntar para orar por esse país, eles vão destruir o povo, vão destruir esse país. Quase que eu estou te falando. O Brasil é um país praticamente tropical, um país livre. É um país que não tem maremoto, é um país que não tem vulcão, terremoto, é um país abençoado. Mas o diabo destruiu esse país. Como já destruiu vários países aí. Argentina, Venezuela, esses filhos do diabo estão se unindo para o comunismo, para destruir o povo, para destruir os filhos de Deus, para destruir as igrejas. E se nós, pastores, não se unir, vai conseguir. Se o povo de Deus não se unir pela igreja, vai conseguir. Porque não falta a igreja fechando aí. Tem muita igreja fechando, muita. Várias, eu digo porque eu conheço muitos e muitos pastores no Brasil todo. E se a gente deixar, o diabo vence. Então a gente tem que orar mais. Diga agora a Deus. Orar mais, orar para esse governo maldito aí. Que Deus nos livra desses malditos governos. O governo, gente, ele está destruído. Entendeu? O povo está sendo inflamado por isso. As pessoas estão deixando de ir para a igreja porque é por causa dos problemas, por causa das dívidas. Dívidas que muitas das vezes o povo mesmo fez. Entendeu? Fome, miséria. Eu conversei com um casal semana passada, um casal que era rico. Tinha 2 carros, o marido tinha um, a mulher tinha outro, o filho tinha outro carro. 3 carros, casarão. Entendeu? Um casarão. Hoje estão morando num barraco. Tem nem bicicleta, tem nada, perderam tudo. Porque a empresa fechou, acabou a vida deles. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, acontece com qualquer um. Existem pastores internados, existem pastores fechando as suas igrejas, entendeu? Não se acomode, gente. Vai pelo Espírito Santo. Ore mais, busque mais. Fica na oração, fica na fé. E depois que acontece contigo, já é tarde demais. Foi falta de oração. Foi falta de buscar Deus. Foi falta de receber a palavra e crer e praticar. Amém? Vamos vencer. Glória a Deus. Amém? Bem, vamos participar das nossas ofertas, nossos dízimos que você tem hoje. Se bobear, você não tem 10 reais no bolso. E aí? Entendeu? Se bobear, você não tem 10 reais no bolso. Se bobear, você não tem R$1 no bolso. É certo isso? Um povo de Deus falido, derrotado? Não, gente, não é. Está errado.